Oi pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos aos 100 mil inscritos no nosso canal. Primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que acompanha o meu canal semanalmente, né? O meu trabalho, não somente pelo YouTube, como nas outras redes sociais. E em comemoração, né, aos 100 mil inscritos que nós atingimos, a partir de agora, eu criei uma playlist no meu canal, onde eu vou responder as dúvidas exclusivas dos meus inscritos através dos nossos vídeos do YouTube, como hoje eu vou fazer, por exemplo. Eu separei algumas principais perguntas, né, que eu sempre recebo. Se você quer participar, está aberto, tá? Você também pode participar. O que eu peço é dúvidas relacionadas ao nosso cotidiano, seja de técnico de enfermagem, pode também ser de enfermeiro, enfim, a gente tenta responder aí para vocês. No corpo de e-mail, tá? Vocês vão me mandar as suas dúvidas através do e-mail no enfermagemilustradaresponde@gmail.com, dentro do corpo de e-mail com seu nome, tá? Não precisa ser completo, só para identificar quem é, a sua cidade, o estado e a sua dúvida. Eu vou separar durante a programação mensal as perguntas que vão me enviando. Os que vão me chamando mais atenção eu vou separando para ser respondidas com mais rapidez, tá? E conforme for passando aí durante o tempo, as pessoas forem me mandando, eu vou fazendo os vídeos para vocês, para ter mais interação com os meus inscritos, que isso também é uma forma legal de tirar dúvida, não somente a sua, mas de todo mundo que possa ter a mesma dúvida que a sua, tá? Então eu peguei algumas principais que eu achei interessante e eu vou responder logo pra gente estrear esse playlist. Primeiramente pelo Lucas Maciel, tá? Ele é lá de Maceió, de Alagoas. Ele me pergunta exatamente o que? Existe preconceito com técnico de enfermagem que possui tatuagem? Agradeço desde já, valeu. Lucas, não existe um preconceito, tá? Exatamente com tatuagem, ao contrário, hoje em dia é uma modernidade, tá? Não existe barreiras enquanto a isso. Conheço muitos profissionais que têm braços fechados de tatuagem, pescoço de também tatuagem, mas é um excelente profissional, sabe atuar bem no seu campo de trabalho, tá? A CCH mesmo, ela não fala nada sobre isso em questão, a nossa aparência tem que ter uma boa aparência primeiramente. A tatuagem não só conta, mas também a sua vestimenta, o jeito de que você se comporta mediante a sociedade. Isso sim são fatores que são importantes, tá? Para uma pessoa que vai iniciar no campo de trabalho, ou para quem já também trabalha, mas que não liga muito para esse tipo de situação. O que pode pegar, sim, em questão, até para a comissão, né, de infecção hospitalar, são os adornos. Existe norma, tá, na NR32 até, que eles dizem, né, que não é bom, não é necessário também, por causa do nível de infecção intra-hospitalar, a utilização de adorno para quem é profissional da saúde diretamente na assistência, como nós, né, no técnico de enfermagem, enfermeiros, auxiliares, enfim. Então, a utilização de adornos poderia, né, ser uma coisa mais importante que uma tatuagem. Então, não tem preconceito, pode sim trabalhar, se você tiver uma vestimenta, até um jaleco que possa cobrir, não tem problema, mas se não tiver, vai a critério da sua instituição, o que eles vão te preconizar, tá bom? Tem outra dúvida aqui, da Elaine Gonçalves, de São Paulo, do estado de São Paulo. A primeira dúvida dela, como é que é? Como é que eu faço para saber quando um paciente precisa de hemodinâmica? Elaine, primeiramente, hemodinâmica, tá? Ele pode ser distribuído em dois tipos: hemodinâmico setor e hemodinâmica parte circulatória do paciente. Se está referindo na pergunta, deve ser do setor da hemodinâmica. Nos hospitais existe esse setor que é a hemodinâmica, onde a principal indicação desse setor é a utilização para exames de imagem, para indicação de pacientes que possam ter dor torácica, para investigação de um provável infarto, tá? Então é feito o cateterismo dentro dessa hemodinâmica, uma angioplastia e até implante de marca-passo também, isso é possível. Então, o setor de hemodinâmica ele é muito indicado para esses tipos de casos, pacientes cardiológicos que têm já uma avaliação prévia no pronto-socorro, que foi para uma UTI, então o médico quer investigar da onde vem essa dor torácica, então eles encaminham o paciente para o setor de hemodinâmica, onde tem uma equipe multidisciplinar, também tem técnicos de enfermagem dentro desse setor que auxilia no procedimentos, né, seja no cateterismo, angioplastia, auxiliando o médico e o enfermeiro dentro do setor e realizando os procedimentos pertinentes dentro do setor, como montagem e desmontagem de bandejas, né,
encaminhamento do paciente ao setor, deixar na sala de repouso. Então, a indicação mesmo da hemodinâmica para pacientes sob investigação, no caso de pacientes que possam ter tido um infarto, uma angina, alguma coisa relacionada ao cardíaco, ao coronariano, o coração em si, tá? Agora, a dúvida da Luciana Monteiro, de Joinville, de Santa Catarina. Ela diz o seguinte: olá, sou técnica de enfermagem recém-formada e caí de paraquedas numa UTI, onde que é meu sonho de trabalhar. Porém, ainda estou bem pouco familiarizada com alguns termos que são bem utilizados nesse setor, como o tal do dripping, por exemplo. Eu ouço muitos médicos na hora da visita falarem de dripping de fármaco. Eu gostaria de saber o que é isso, porque eu preciso entender com mais clareza o que significa e o que tem isso a ver em uma UTI. Amo o seu blog e o canal aqui no YouTube. Abraços. Luciana, muito obrigada por nos acompanhar e por ter mandado essa mensagem. A palavra dripping nada mais é uma tradução livre, tá? É uma palavra bem técnica, mas não é nada de segredo. É uma tradução livre da palavra de gotejamento, é nada mais um gotejamento. Então, quando os médicos fazem essa tal visita médica, eles falam de um drip de fentanil, drip de dormonide. Então, são gotejamentos específicos de medicamentos que seriam vesicantes irritantes de uma forma mais suave e lenta, utilizando as bombas de infusão, equipe com gotejamento. Então, é uma forma de uma terminologia, tá, que eles utilizam tecnicamente na discussão entre eles sobre soluções que são utilizadas em bomba de infusão, que se você colocasse em equipos gravitacionais poderiam ser muito mais irritantes e poderiam ocasionar problemas no paciente. Então eles falam em dripping para o quê? Para gotejar, né, aquele medicamento de forma controlada. Então é uma terminologia bastante comum até, né, nas UTIs, seja na geral, na cardio, na neuro, para esses tipos de situações, que é os medicamentos. Vai ouvir bastante terminologias bem específicas dentro da UTI. Essa é uma delas, mas assim, a princípio é uma terminologia bastante utilizada também, não somente pelos médicos, pela equipe de enfermagem também. Agora, a próxima pergunta que eu tenho para passar para vocês é do Daniel Silva, de Campinas, São Paulo. Olá, tudo bem? Uma dúvida que está me intrigando muito quando eu vejo uma prescrição médica de uma inalação. Uns colocam água destilada, outros colocam soro fisiológico. Mas o que é certo? Água destilada ou soro fisiológico na inalação? Bom, Daniel, o seguinte, além da inalação muitas vezes ser prescrita pelo soro fisiológico, tá? Dizem que a indicação melhor para utilização da inalação, seja para medicamento como Atrovent, Berotec, até Clenil, seria a utilização da água destilada, primeiramente por 2 critérios. O cloreto de sódio, que é o soro fisiológico, ele contém solução salina, que é o NaCl, 0,9%, que seria 9 gramas, tá? Em questão lá da ampolinha. Se utilizar várias vezes ao dia essa solução fisiológica para um paciente que ele não sabe se é hipertenso ou não, pode ocasionar aumento da pressão arterial do paciente, tá? E pode ocasionar uma das complicações. Então, tem médicos que fazem prescrição médica de inalação com água destilada, outros fazem com soro fisiológico. Isso vai depender do critério médico, tá? Isso na avaliação médica, eles devem perguntar se o paciente é hipertenso ou não. Então, isso que eles vão avaliar primariamente, tá? No caso da fluidificação de secreção, você está com essa prescrição de um soro fisiológico na inalação, você vai perguntar para o paciente. Você pode perguntar se o paciente tem problema de hipertensão arterial. Se o paciente diz que ele tem, você pode ocorrer ao médico, né, pedir para ele uma orientação se ele pode alterar a prescrição de inalação para uma água destilada, que seria uma alternativa melhor por causa da solução salina. Quando utiliza-se muito, também ele cristaliza, então isso pode até, no caso, lesionar as mucosas do paciente, utilizando muitas vezes essa solução. Então é uma alternativa aí legal. Se você tem uma prescrição que tem, uns falam fisiológico, outros água destilada, sempre pergunta para um plantonista se é isso mesmo que ele quer. Caso não, se o paciente já tem uma doença de base com uma pressão alta, né, e você pode solicitar ao médico alterar a solução, a diluição para água destilada. Agora, outra pergunta de Eduardo Fontin, de Samambaia, Distrito Federal. Sou recém-formado, gostaria de saber se o técnico de enfermagem é habilitado a passar sonda vesical, desde que aprendemos isso em nossos cursos. Eduardo, a gente aprende no curso técnico muitas teorias, maioria delas ultrapassadas.
muitos professores, eu sei que tem bastante profissionais bons, mas muitos professores dessas escolas são professores aí já com formação antiga. Pode ser que uns não tenham se atualizado, uns podem até ter se atualizado, mas esquecem, né, na hora de passar informação a vocês que existem resoluções, né, atualizações do próprio conselho em questão de atualizações de privatização de procedimentos. A passagem da sonda vesical, desde 2013, tá, através da resolução COFEN 450/2013, já virou um procedimento privativo do enfermeiro, porque é um procedimento de alto risco, é um procedimento bem invasivo, bastante invasivo, primeiramente ocasionando lesões na uretra do paciente, levando infecção até a bexiga do paciente se a gente não faz uma asepsia adequada. Como o enfermeiro profissional, ele tem a base científica bastante mais completa do que a nossa, né, que temos no curso técnico, foi adequado ser um procedimento privativo somente deles, tanto como a de demora ou a de alívio. Então, a gente aprende na teoria, não no curso técnico, até pode ser que tenha na aula de laboratório uma simulação de passagem de sonda, mas no nosso dia a dia, na realidade, nós não passamos sonda vesical, nós os técnicos, somente os enfermeiros. O que a gente faz no procedimento é auxiliar o enfermeiro a trazer, né, os materiais, deixar os materiais prontos ao redor e auxiliar a abrir os materiais para que o mesmo faça a introdução da sonda. Uma outra dúvida que eu achei legal também, aqui que eu vou falar para vocês, é da Vânia Nascimento, é lá de Fortaleza do Ceará. Oi, Cristiane, sou fã e uma inscrita assídua do seu canal e gostaria de saber o seguinte: o técnico de enfermagem ele tem algum respaldo sobre desempenhar suas funções de forma autônoma em serviços como home care, por exemplo, sem a supervisão do enfermeiro? É permitido realizar procedimentos a domicílio como um serviço particular? Se puder responder a minha dúvida em seu vídeo, ficarei muito feliz, obrigada. Estou respondendo aqui para você, Vânia. Existe uma lei, tá, de 86, que é a Lei 7.498, que dispõe das atuações dos profissionais de enfermagem, tá? Especialmente ao técnico de enfermagem, que fica estabelecido que toda seu trabalho mediante a home care, a trabalho domiciliar, precisa ter uma supervisão do enfermeiro. O técnico de enfermagem ele não pode abrir MEI, tá? Que é o microempreendedorismo que a gente fala, para realizar serviços de cooperativa. Existem muitas cooperativas por aí que estão exigindo inscrição desse MEI, tá? Até o Corém já está falando sobre isso, sobre a proibição. A gente não tem regulamentação na parte do governo, né? No caso de ter uma microempreendedorismo, então não podemos atuar em casos de, como ela fala, em serviço particular sem supervisão do enfermeiro. Tudo que é realizado em home care é sempre feito por uma empresa com regulamentação, vai ter um enfermeiro responsável designando os técnicos aí às casas dos pacientes fazer os seus serviços, procedimentos mediante sua supervisão. Ele vai estar indo lá na casa do paciente e vai fazer o procedimento básico. Mas o enfermeiro pode ser durante o final do dia, ele pode passar na casa do paciente e verificar todos os procedimentos feitos, vai ser tudo anotado, documentado o que o profissional fez para poder averiguar e também, no caso, verificar até com quem é responsável, né, da casa, verificar se foi tudo feito certinho. Então, não tem como o profissional de enfermagem, principalmente o técnico de enfermagem, atuar sem supervisão do enfermeiro. O enfermeiro em si, ele pode atuar porque ele é habilitado, capacitado, tem a graduação, então ele pode abrir até um consultório de enfermagem, tá? Isso existe, mas o técnico de enfermagem, por ser um curso aí técnico, a gente não tem esse respaldo por ninguém, nem por conselho, por nada, então é difícil a gente atuar sozinho, sem uma supervisão do enfermeiro. Então são essas as perguntas principais aí que eu respondi, mas eu tenho recebido bastante até, estou até feliz de ter bastante resposta. Se você quer enviar suas perguntas pertinentes ao nosso cotidiano, envia para o e-mail enfermagemilustradresponde@gmail.com, que conforme passando aí as semanas, vou programando e vou respondendo para vocês certinho. Então eu fico com vocês por aqui e um ótimo dia a vocês e até mais, pessoal.